No episódio de hoje, você vai conhecer histórias assustadoras de pessoas que perderam a vida de forma brutal em ataques de cobras. Número 1. A tragédia dos irmãos Barr. Era uma tarde quente de verão na pacata cidade de New Brunswick, no Canadá, no mês de agosto de 2013. O clima parecia perfeito para as crianças brincarem ao ar livre. Para Connor e Noah Barr, dois irmãos cheios de energia, curiosidade e imaginação, nada parecia mais natural do que aproveitar aquele dia como sempre faziam, rindo, correndo e explorando. O que deveria ter sido apenas mais um encontro inocente entre amigos se transformaria em uma das histórias mais trágicas já vividas pela comunidade. Os garotos acordaram empolgados, prontos para gastar energia e se divertir. O sol brilhava no céu azul sem nuvens, o ar quente anunciava que o verão estava em seu auge, e o dia prometia ser inesquecível. Connor e Noah deixaram sua casa em direção à residência do amigo que vivia ao lado. O entusiasmo era visível. Estavam determinados a viver aventuras simples, típicas da infância, sem saber que aquele seria o último dia de suas vidas. A diversão começou em uma fazenda próxima, onde os meninos tiveram contato com animais que tanto os encantavam. Eles riam enquanto acariciavam cavalos, corriam atrás das galinhas e observavam cabras curiosas que se aproximavam. Aqueles momentos de contato com a natureza enchiam seus corações de alegria. Para eles, tudo parecia perfeito. Uma tarde de liberdade e inocência, cheia de pequenas descobertas. Depois da visita à fazenda, seguiram para o apartamento do amigo, situado logo acima de uma loja que carregava o sugestivo nome de Reptile Ocean. Para duas crianças tão fascinadas por animais, a ideia de brincar em um espaço que ficava exatamente em cima de uma loja de répteis parecia emocionante, quase como um passeio dentro de uma aventura exótica. O local pertencia a Jean-Claude Savoie, um homem conhecido na cidade por sua grande experiência com animais silvestres, em especial os répteis. Ele mantinha o espaço com orgulho e sempre demonstrava paixão por aquilo que fazia. O que mais chamava a atenção em sua coleção era uma enorme piton africana, que se tornara quase uma atração para todos os visitantes. O animal tinha impressionantes mais de 4 metros de comprimento e pesava quase 45 quilos, um verdadeiro gigante que despertava tanto admiração quanto medo. Essa serpente havia sido encontrada anos antes pelo Serviço de Vida Selvagem do Canadá. A princípio, seria enviada a um zoológico, mas como a instituição não conseguiu oferecer condições adequadas, Jean-Claude decidiu acolhê-la em sua própria casa, um gesto que, aos olhos de muitos, parecia de cuidado e generosidade. O que ninguém poderia prever é que essa decisão seria a raiz de uma tragédia devastadora. Para abrigar o réptil, Jean-Claude construiu um aquário imenso, que se estendia do chão até o teto de seu apartamento. A estrutura impressionava, feita sob medida para o porte do animal, mas escondia um detalhe crítico. A província onde ele vivia proibia que cobras desse porte fossem mantidas como animais de estimação. Jean-Claude nunca conseguiu a licença necessária. Naquele momento, a irregularidade parecia apenas uma falha burocrática, mas se tornaria uma das peças centrais da tragédia que estava prestes a acontecer. Após tantas horas de brincadeiras, os irmãos estavam exaustos. Resolveram descansar na sala do apartamento de Jean-Claude. O amigo deles, sem desconfiar de nada, adormeceu em outro quarto, tranquilo. Para Connor e Noah, aquele era apenas o fim de um dia perfeito de verão. Mas no silêncio da noite, uma ameaça mortal se movia a poucos metros dali. A Piton, inquieta dentro de sua jaula, começou uma tentativa calculada de escapar. Com movimentos lentos e silenciosos, pressionou pontos do aquário até encontrar uma abertura. Dias antes, Jean-Claude havia retirado a grade de ventilação que tampava parte do sistema de ar do apartamento. Esse detalhe, aparentemente irrelevante, abriu a passagem que a cobra precisava. Seguindo seu instinto, atraída por cheiros estranhos, ela se esgueirou até o duto e começou a rastejar pelos canos de ventilação. O animal se movia com precisão assustadora, ajustando seu corpo volumoso ao espaço estreito dos dutos. A cada centímetro percorrido, o peso de quase 45 quilos pressionava a estrutura metálica frágil. A serpente avançava, sem imaginar que, abaixo dela, duas crianças dormiam em paz, totalmente vulneráveis ao ataque que se aproximava. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca da rua que entrava pelas cortinas. Connor e Noah dormiam lado a lado, respirando calmamente.
O teto, no entanto, começou a ranger. As estruturas frágeis do duto não suportaram o peso e, de repente, cederam. Num estrondo repentino, a enorme Piton despencou do teto e caiu diretamente sobre os dois irmãos. O choque foi imediato e aterrorizante. Connor e Noah gritaram desesperados, mas seus sons foram rapidamente abafados pelo aperto sufocante da cobra. A serpente enrolou seus corpos pequenos com força brutal, apertando cada vez mais a cada segundo. O ataque foi fulminante. As crianças tentavam se soltar, mas não havia como competir com a força esmagadora de um predador daquele porte. A serpente cravou os dentes em suas peles frágeis, deixando marcas profundas, enquanto sua musculatura impiedosa esmagava suas caixas torácicas. Em poucos minutos, a luta terminou. A vida de Connor e Noah foi apagada no silêncio da madrugada. Na manhã seguinte, Jean-Claude entrou na sala e se deparou com a cena mais horrível que poderia imaginar. Os meninos estavam imóveis, pálidos, ensanguentados. O coração dele disparou e o desespero tomou conta. Ele imediatamente correu para ligar para a mãe dos garotos, que morava ao lado. O padrasto das crianças foi até o local, mas já era tarde demais. Os paramédicos chegaram em seguida, mas nada mais podia ser feito. O exame médico confirmou. A morte foi causada pela constrição da cobra. O corpo de Connor apresentava várias marcas de mordida e hematomas profundos. O de Noah, igualmente marcado, revelava a violência do ataque. A Piton, que não havia se alimentado no dia anterior, agiu por puro instinto predatório. A tragédia deixou a comunidade abalada e levantou inúmeras perguntas. Teria sido realmente um acidente inevitável? Alguns especialistas acreditavam que o cheiro dos animais da fazenda, impregnado nas roupas dos meninos, poderia ter atraído a serpente. Outros, no entanto, lembravam que pitons raramente atacam sem motivo, e não havia indícios de que a cobra tivesse tentado devorá-los. As atitudes de Jean-Claude também foram questionadas. Quando a polícia chegou, ele estava com sangue nas mãos e na cabeça, andando de um lado para o outro, nervoso e transtornado. Seria sangue dele, resultado de uma tentativa desesperada de lutar contra a cobra? Ou haveria algo mais naquela história? Durante 18 longos meses, o caso ficou sem solução. Só em fevereiro de 2015, Jean-Claude foi acusado formalmente de negligência criminosa. No entanto, em novembro de 2016, o júri o considerou inocente, classificando a tragédia como um acidente. Para os pais, a dor jamais seria amenizada. Mandy Trarden, a mãe, compartilhou fotos que mostravam os filhos sorridentes enquanto ajudavam Jean-Claude a limpar o aquário da Piton dias antes do ataque. As imagens eram cruéis lembranças de que os meninos tinham afeto não só pelo homem, mas também pelos animais. Jamais poderiam imaginar que um deles seria responsável pelo seu fim. Mesmo que a justiça tenha encerrado o caso, a ferida da família nunca cicatrizou. A morte de Connor e Noah deixou uma ausência irreparável. Para a comunidade, restou a lembrança de uma tragédia que poderia ter sido evitada e a consciência de que pequenos descuidos podem trazer consequências fatais. Número 2. O ataque da Mamba Negra contra Melody Shapura. Na manhã de 12 de janeiro de 2023, Melody Shapura, uma estudante de apenas 17 anos, acordou cedo em sua casa na região de Rashinga, no norte do Zimbábue. Como fazia diariamente, tomou o café da manhã com os pais e, antes de sair para a escola, despediu-se deles com um beijo carinhoso. Nada naquela cena parecia fora do comum. Para a família, era apenas mais um dia escolar, mais uma rotina que se repetiria. Mas de forma cruel e inesperada, aquele seria o último momento em que seus pais a veriam viva. Rashinga é uma comunidade pacata, cercada por colinas e localizada próxima ao imponente rio Zambezi. Ali, a vida costumava correr de maneira tranquila, com pessoas acostumadas ao ritmo da natureza. Melody era conhecida como uma jovem inteligente, generosa e ambiciosa. Ela estudava com dedicação para concluir seus exames finais e sonhava em se tornar psicóloga. Gostava de ajudar nos eventos da escola, sempre voluntariando-se para cozinhar, organizar e cuidar dos detalhes. Quem convivia com ela percebia que Melody tinha uma luz especial. Era cheia de planos para o futuro, uma menina que transmitia bondade e determinação. Naquela semana, as aulas haviam retomado após as festas de fim de ano. O ambiente escolar estava animado. Na manhã daquele fatídico dia, Melody e seus colegas participaram de atividades esportivas no campo da escola. O pátio estava tomado por risadas, corridas, gritos de incentivo.
Os sons juvenis ecoavam pelas colinas, enchendo o ar de vitalidade. Mas, debaixo daquela atmosfera alegre, uma ameaça silenciosa se aproximava. Era a mamba negra, considerada a cobra mais temida do continente africano. Ela recebeu esse nome não pela cor de sua pele, mas pelo interior da boca, de um preto profundo. Essa serpente é extremamente ágil, podendo se mover rapidamente em longas distâncias. Quando acuada, é agressiva e não hesita em atacar. Seu veneno é letal. Com apenas uma picada, pode matar até 6 homens adultos. Em média, alcança quase 3 metros de comprimento, tornando-se uma predadora implacável. Geralmente, essas cobras evitam contato humano. Preferem campos abertos, áreas com capim alto ou plantações de cana-de-açúcar, onde se escondem e caçam pequenos animais. No entanto, naquele dia específico, algo a conduziu até o território escolar. Talvez as vibrações do grupo de estudantes correndo e rindo tenham chamado sua atenção. Talvez um cheiro específico de alimento a tenha atraído. Seja como for, a mamba deslizou silenciosamente até o prédio, entrando sem ser notada por portas abertas. Seguiu pelos corredores, afastando-se do barulho do pátio, em busca de refúgio. Enquanto isso, Melody e seus colegas terminavam o jogo. Estavam suados, cansados, mas ainda sorrindo. Aproximava-se o fim da tarde. O relógio marcava pouco antes das 16 horas, quando o sino tocaria para liberar os alunos. Aos poucos, eles voltaram às salas de aula. Melody, sem qualquer suspeita, entrou na sua, caminhou até sua carteira e se sentou. Naquele exato momento, a mamba estava escondida em silêncio, encolhida no canto, praticamente imperceptível. O ambiente parecia tranquilo, mas o perigo estava a poucos centímetros dela. De repente, um choque lancinante atravessou a coxa de Melody. A dor foi tão forte que ela gritou. Olhando para baixo, viu os olhos frios e a boca aberta da cobra, que exibia o interior negro como a morte. A serpente levantou a cabeça, soltando um silvo ameaçador. Melody ficou paralisada pelo pavor. Antes que pudesse reagir, a mamba atacou novamente. Outro bote certeiro perfurou sua pele. O grito da garota ecoou pela sala. Seus colegas se levantaram assustados, tentando entender o que acontecia. A cena rapidamente se transformou em um caos. Alguns estudantes correram, outros, desesperados, pularam pelas janelas. Professores entraram às pressas, mas já era tarde demais. O veneno circulava velozmente pelo corpo de Melody. Em questão de minutos, seus colegas e professores a carregaram até um veículo que a levou para a clínica médica de Ringa. A distância parecia interminável. Cada segundo valia uma vida. A mamba, porém, desapareceu misteriosamente, como se tivesse se dissolvido no ar. Todos sabiam que, em casos de picada de mamba negra, o tempo é o inimigo. O veneno atinge o sistema nervoso, bloqueando os sinais que permitem aos músculos funcionarem. Em pouco tempo, a vítima perde o controle dos movimentos, a respiração torna-se difícil e a morte pode ocorrer em questão de horas. Dentro da ambulância, Melody começou a sentir os primeiros sinais. Um formigamento espalhou-se pela perna atingida e rapidamente tomou todo o corpo. Sua respiração ficou pesada, irregular. O veneno bloqueava a comunicação entre nervos e músculos, paralisando pouco a pouco cada parte de seu organismo. Melody ainda estava consciente, mas já não conseguia reagir. Quando chegaram à clínica, apenas 20 minutos haviam se passado desde a picada. Seus pais, desesperados, chegaram junto com ela. Em um último ato de esperança, levaram um curandeiro tradicional, acreditando que as ervas poderiam salvar a filha. Mas não havia tempo. A toxina da mamba negra é rápida e devastadora, e nenhum remédio natural poderia conter seus efeitos. O hospital Chimonda foi avisado para preparar o soro antiofídico, mas Melody não resistiu ao percurso. Em apenas 30 minutos após o ataque, seu corpo não suportou mais, o coração parou e a jovem perdeu a vida. O choque da comunidade foi imenso. Como uma cobra tão perigosa havia se infiltrado em uma escola, tão distante de seu habitat habitual. Alguns moradores acreditavam que a serpente buscava abrigo contra o calor intenso. Outros supuseram que havia sido perseguida por alguém e encontrara refúgio no prédio. Nenhuma explicação, porém, conseguia justificar tamanha fatalidade. Para Joseph Shapura, pai de Melody e conselheiro local, a perda era irreparável. Ele descreveu a filha como uma jovem cheia de sonhos, bondade e ambição. Melody queria ajudar pessoas, planejava estudar psicologia e construir uma vida dedicada ao próximo.
Tudo isso foi interrompido em segundos. A comunidade chorou sua morte, lembrando que a mamba negra é uma força da natureza que não perdoa erros ou atrasos. O caso serviu como um lembrete brutal de como a vida pode ser frágil diante de um inimigo silencioso e mortal. Número 3. A morte de Brian West. No dia 29 de maio de 1992, Brian Leslie West, um jovem de apenas 25 anos, morador da pequena cidade de Emmitsburg, em Maryland, nos Estados Unidos, enfrentou o momento mais decisivo e trágico de sua vida. Ele era considerado um verdadeiro especialista em cobras, admirado por colegas e respeitado por profissionais de diversas áreas. Dedicava sua vida a estudar esses animais, entendê-los e, principalmente, ensinar às pessoas que não era necessário temê-los, mas sim respeitá-los. No entanto, naquele dia, toda a sua experiência e conhecimento seriam postos à prova de maneira fatal. Desde muito cedo, Brian demonstrava fascinação por répteis. Enquanto outras crianças passavam o tempo com brinquedos comuns, ele preferia explorar os campos e florestas próximos de sua casa, procurando lagartos, sapos e principalmente serpentes. Essa curiosidade, que poderia ser vista como estranha por alguns, cresceu com ele e se transformou em uma verdadeira paixão. Com o passar dos anos, Brian encontrou um espaço perfeito para cultivar essa vocação, a Sociedade Herpetológica do Oeste de Maryland. Naquele grupo, Brian não apenas encontrou pessoas que compartilhavam os mesmos interesses, mas também teve acesso a uma comunidade que o ajudou a desenvolver ainda mais seu conhecimento. Ele participava de excursões, ajudava a organizar eventos e dedicava-se a mostrar para o público que as serpentes não eram monstros aterrorizantes, mas criaturas essenciais para o equilíbrio da natureza. Seu entusiasmo era contagiante, e muitos jovens e adultos aprenderam a admirar os répteis graças às suas palavras. Brian também se tornou referência quando o assunto era tratamento de picadas de cobra. Seu domínio sobre os protocolos médicos era tão grande que paramédicos e profissionais de saúde buscavam sua orientação. Em várias ocasiões, suas demonstrações salvaram vidas, e ele se orgulhava desse papel. Para ele, educar e proteger era uma missão. Mas, ironicamente, o destino mostraria que nem todo o conhecimento do mundo pode proteger alguém contra um pequeno deslize. Naquele dia de maio, Brian foi chamado para lidar com uma situação especial envolvendo uma cobra-cobra indiana. Essa espécie, uma das mais famosas do planeta, é conhecida pela sua postura imponente, com o capelo erguido, e por seu veneno poderoso, capaz de causar paralisia, falência dos órgãos e morte em poucos minutos. O ambiente estava preparado. Brian e seus colegas organizaram um espaço seguro, com ferramentas adequadas, jaulas, instrumentos de contenção e até o soro antiofídico à disposição. A tensão era grande, mas Brian se mostrava tranquilo. Ele já havia lidado com cobras venenosas inúmeras vezes e acreditava que dominava a situação. O que ninguém poderia imaginar era que a confiança excessiva seria justamente o gatilho da tragédia. Diante de todos, Brian analisou a cobra e, com base em experiências passadas, concluiu que ela estava morta. Isso porque havia acompanhado recentemente um caso parecido, no qual outra cobra da mesma espécie morreu pouco antes de colocar ovos. Para ele, aquela serpente estava no mesmo estado. Aproximou-se demais, relaxou sua guarda e foi nesse instante que tudo mudou. A cobra, que não estava morta, lançou um bote fulminante. Seus dentes afiados perfuraram o pé de Brian e injetaram uma dose letal de veneno. A dor foi imediata, intensa, como se fogo líquido percorresse sua perna. Ainda assim, sua primeira reação não foi pensar em si mesmo. Demonstrando um autocontrole impressionante, ele ordenou aos colegas que contivessem a cobra imediatamente, para garantir que ninguém mais fosse ferido. Somente depois de ter certeza de que o animal estava seguro, é que começou a se preocupar com seu estado. Ele tinha consigo um frasco de antídoto, guardado no bolso, resultado de um incidente anterior em que havia sido picado de forma mais leve. Mas agora era diferente. A quantidade de veneno era grande demais para ser neutralizada apenas com aquele recurso. Os sintomas não demoraram a aparecer. Brian começou a sentir tontura. A respiração ficou irregular. Os músculos do corpo davam sinais de fraqueza. Seu conhecimento dizia exatamente o que estava acontecendo. O veneno bloqueava a comunicação entre nervos e músculos, provocando paralisia e, em breve, falência dos órgãos vitais. Mesmo em meio ao desespero, Brian manteve a calma.
Observadores disseram que ele parecia mais preocupado com a cobra do que consigo mesmo. Era como se, em sua mente, a responsabilidade com os animais estivesse acima de tudo, até da própria vida. Essa atitude não surpreendeu seu pai, Larry West, que mais tarde afirmou que o filho sempre colocou os animais em primeiro lugar, mesmo em situações extremas. Infelizmente, o tempo não estava ao seu lado. Em menos de 5 minutos após a picada, Brian não conseguiu mais resistir. Seu corpo cedeu aos efeitos do veneno, e ele morreu ali mesmo, no local onde havia dedicado tantas horas de sua vida a proteger e entender os répteis. A perda foi devastadora. Para sua esposa, Stephanie Brennan, o choque foi imenso. De repente, o homem com quem ela compartilhava sonhos e planos de futuro havia desaparecido, deixando apenas dor e memórias. A ausência se transformou em um vazio profundo, difícil de suportar. A comunidade herpetológica também sentiu o impacto. Brian não era apenas mais um entusiasta. Ele era um educador apaixonado, um mentor, alguém que buscava transformar a forma como o mundo enxergava as serpentes. Sua coleção, que reunia mais de 50 exemplares exóticos, incluindo pitons birmanesas, cascavéis e najas, foi transferida para zoológicos e instituições de preservação, garantindo que o trabalho de Brian tivesse continuidade. No entanto, nada poderia apagar o fato de que sua vida foi interrompida de forma brutal por aquilo que ele mais amava. A ironia de sua morte deixou uma marca permanente entre amigos e admiradores. Para todos, a lembrança que ficou foi a de um homem que acreditava profundamente que as serpentes não deveriam ser temidas, mas respeitadas. A morte de Brian West é um lembrete doloroso de que, por mais preparado que alguém esteja, a natureza continua sendo imprevisível. Um único erro pode ser suficiente para transformar conhecimento e experiência em impotência diante da força implacável de um animal venenoso. Essas 3 histórias, a tragédia dos irmãos Barr, o ataque mortal contra Melody Shapura e a morte inesperada de Brian West, mostram de forma dolorosa como encontros com serpentes podem terminar de maneira devastadora. 3 contextos diferentes, 3 lugares distantes e 3 destinos que, por caminhos distintos, acabaram ligados por um mesmo fio trágico, a força e a imprevisibilidade desses animais. Connor e Noah, 2 crianças cheias de vida, perderam seus futuros em uma noite que deveria ter sido apenas de diversão e inocência. Melody, uma jovem dedicada, sonhadora e cheia de planos, viu sua vida ser arrancada em questão de minutos, em um ambiente que deveria ser de aprendizado e proteção. Já Brian, com toda a experiência, conhecimento e amor pelas serpentes, foi surpreendido justamente por aquilo que mais admirava. Esses 3 casos nos lembram que, muitas vezes, o perigo não está onde esperamos. O inimigo pode estar silencioso, escondido nas sombras, ou pode se revelar em um instante em que acreditamos ter o controle da situação. A natureza não negocia, não perdoa distrações, e um único erro pode custar tudo. Mas o que dói ainda mais é pensar no que poderia ter sido diferente. E se Jean-Claude não tivesse retirado a grade de ventilação? E se Melody tivesse tido acesso imediato ao soro antiofídico? E se Brian tivesse mantido a distância segura em vez de confiar na experiência? Talvez nessas pequenas escolhas, a história tivesse outro desfecho. Talvez hoje eles estivessem vivos para compartilhar suas experiências, ao invés de serem lembrados como vítimas de tragédias. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Quantas vezes nós mesmos subestimamos os riscos à nossa volta? Quantas vezes acreditamos estar seguros em situações em que o perigo pode estar à espreita? Essas histórias não são apenas relatos de tragédias, mas advertências. Elas ecoam como um alerta para todos nós sobre a importância da prudência, da atenção e do respeito aos limites da natureza. E essa é apenas uma parte do que ainda temos para contar. Existem outros relatos igualmente sombrios de pessoas que, assim como os irmãos Barr, Melody e Brian, acabaram cruzando o caminho de cobras mortais e não sobreviveram para contar a história. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!